Quando se fala em raças extraterrestres que habitam o campo da Terra, é necessário abandonar a ideia simplista de presença física constante na superfície do planeta. Habitar, nesse contexto, não significa ocupar territórios visíveis, mas coexistir em planos dimensionais, faixas vibratórias e campos sutis que se sobrepõem ao mundo tridimensional. A Terra funciona como um nó consciencial, atraindo diferentes inteligências conforme afinidade evolutiva, kármica e vibratória. Essas presenças coexistem com a humanidade não por dominação territorial, mas por ressonância. As inteligências atuantes podem ser compreendidas, de forma didática, em 3 grandes grupos: raças harmonizadoras e guardiãs, raças exiladas ou tecnocráticas, e raças simbióticas ou neutras. Essa classificação não define bem ou mal, mas níveis de consciência, intenção e função. As raças harmonizadoras são profundamente integradas às leis universais. Atuam de maneira discreta, ética e não intervencionista, respeitando integralmente o livre-arbítrio humano. Sua presença manifesta-se como contenção de colapsos vibratórios, proteção do equilíbrio planetário e inspiração silenciosa nos campos espiritual e científico. Não buscam culto, poder ou reconhecimento, pois compreendem que qualquer interferência direta comprometeria a autonomia humana. Em contraste, as chamadas raças tecnocráticas exiladas originaram-se em sistemas planetários onde o desenvolvimento científico superou o amadurecimento espiritual. Nessas civilizações, a mente tornou-se soberana e o sentir foi relegado a plano secundário. Alcançaram domínio avançado da matéria, do campo energético e da organização coletiva, mas perderam empatia, sensibilidade espiritual e percepção da unidade da vida. Quando seus mundos elevaram sua frequência, essas consciências tornaram-se incompatíveis e foram deslocadas para sistemas mais densos, como a Terra primitiva. Na Terra, sua atuação não se deu por invasão direta, mas por influência psíquica coletiva. Elas potencializaram padrões já existentes na psique humana: ambição, medo da escassez, desejo de superioridade, alimentando estruturas de poder, hierarquias rígidas e egrégoras de controle. Essas influências foram simbolizadas ao longo das tradições por arquétipos como o reptiliano, o dracônico e o insetoide. O arquétipo reptiliano expressa a consciência da sobrevivência absoluta, marcada por instinto predatório, frieza emocional e hierarquia rígida. O dracônico representa o domínio da energia sem integração ética, manifestando-se como orgulho espiritual, manipulação vibratória e busca de poder. O insetoide simboliza a supremacia do coletivo sobre o indivíduo, resultando em massificação do pensamento, obediência cega e supressão da identidade. Esses arquétipos não descrevem seres físicos dominando humanos, mas campos de consciência ativos no inconsciente coletivo. Olha, há ainda inteligências simbióticas e neutras que utilizaram a Terra como campo de observação e aprendizado evolutivo. Sua atuação foi limitada, respeitosa e temporária, concentrando-se principalmente em planos mentais, sonhos e estados ampliados de consciência. Além dessas, existem consciências intra- e interdimensionais, que não são externas ao planeta, mas coevoluíram com ele. São inteligências ligadas às camadas intraterrenas, aos campos eletromagnéticos e às forças telúricas, atuando como zeladoras do equilíbrio planetário. A presença dessas inteligências jamais se revelou de forma aberta, pois uma revelação direta causaria colapso psicológico coletivo, idolatria, medo em massa e transferência de responsabilidade espiritual. A atuação sempre foi simbólica, indireta e velada, permitindo que a humanidade amadurecesse por experiência própria.
Com a atual transição planetária, raças tecnocráticas perdem gradualmente campo de atuação, presenças incompatíveis se retiram e a humanidade assume protagonismo consciencial. Muito antes das civilizações registradas pela história oficial, a Terra abrigou sociedades altamente desenvolvidas em ciência da consciência, domínio energético e integração com o planeta. Essas civilizações pré-diluvianas existiram em um estado vibratório distinto, quando os campos magnéticos da Terra permitiam interação mais direta entre consciência e matéria. A humanidade ainda não estava totalmente aprisionada à densidade tridimensional. A Hiperbórea representou o primeiro grande ciclo consciente da humanidade, um estado civilizatório de corpos semi-etéricos, consciência coletiva e comunicação direta com planos sutis. Não havia estruturas rígidas de poder, e o domínio da geometria, do som e da luz fazia parte do cotidiano. Foi nesse estágio que muitos exilados de alta capacidade intelectual foram inseridos como aprendizes, ainda sob supervisão rigorosa. Com o tempo, a humanidade desceu mais profundamente à matéria, dando origem à Lemúria. Nesse ciclo, os corpos tornaram-se mais densos, a polaridade sexual se estabeleceu, e a ligação com as forças telúricas se intensificou. A sociedade lemuriana era cooperativa, sensível e profundamente integrada aos reinos naturais. Para os exilados, esse período foi marcado por intenso aprendizado emocional, empatia e responsabilidade coletiva. Atlântida representou o auge e, ao mesmo tempo, o ponto de ruptura das civilizações pré-diluvianas. Ciência e espiritualidade coexistiam, mas já não estavam plenamente integradas. Houve avanços extraordinários no uso de cristais, na engenharia genética e na manipulação do campo energético planetário. Entretanto, muitos exilados reincidiram em padrões antigos de poder e dominação. O conhecimento passou a ser usado sem ética, gerando divisão entre castas, retenção do saber e ruptura com a consciência planetária. A queda atlante não foi punição divina, mas consequência de um colapso ético. O chamado dilúvio funcionou como mecanismo de reorganização planetária. Continentes submergiram, linhagens genéticas se dispersaram e as memórias civilizatórias foram fragmentadas. A humanidade foi ancorada mais firmemente na matéria, e o acesso direto ao conhecimento foi bloqueado temporariamente. Após esse reset planetário, muitos exilados passaram por um processo de atualização consciencial. Essa atualização incluiu restrição tecnológica, bloqueio da memória cósmica e inserção em ciclos repetidos de encarnação humana. O objetivo não era punição, mas vivência direta da limitação, da dor, da empatia e da ética. Alguns resistiram a esse processo e continuaram atuando de forma indireta, sustentando arquétipos de controle e exploração do medo coletivo. As civilizações pós-diluvianas, Egito, Suméria, Vale do Indo, Américas Antigas, surgiram como ecos fragmentados do conhecimento pré-diluviano. Mitos, deuses civilizadores, arquiteturas monumentais e calendários cósmicos são vestígios desse passado velado. Nada foi totalmente perdido, apenas protegido da imaturidade humana. No ciclo atual, muitos exilados retornam sem privilégios nem memória direta, com a tarefa de reparar desequilíbrios antigos, ensinar sem dominar e servir sem hierarquizar. A Terra encerra, assim, um longo período de tutela externa. A atualização final não é tecnológica, mas ética e consciencial. O que foi perdido não desapareceu. Aguarda maturidade suficiente para retornar como sabedoria integrada.